Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de evolução origens, falando sobre a formação da crosta. Mas antes nós vamos ver a revisão do item transmutação do cometa em planeta. Então, pessoal, vamos ver a revisão do item 13, transmutação do cometa em planeta. Na questão 40 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec vai perguntar: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundo em via de formação? A que os espíritos respondem: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, com a desintegração da estrela temporária, a esfera começou a ser atraída por outros planetas. Foi atraindo até ganhar velocidade. Quando chegar perto de outro planeta, a lei de repulsão barra o cometa. O cometa absorve a escória, o lixo daquele planeta para aumentar a massa de seu corpo. Assim foi esbarrando um em outro planeta, absorvendo energia até que ele fechou a sua trajetória, ou maior ou menor, conforme os corpos que ele foi esbarrando. Então, transmuta-se o cometa em planeta. Em cada planeta que ele dava uma esbarrada, ele absorvia, como acontece aqui, em uma cidade com o lixo produzido por ela. Veja-se uma analogia. O movimento de esbarrar do cometa para fazer a órbita é semelhante ao início do primeiro campo de afinidade. No espaço, quando os elementos começam a atritar para formar a aura magnética, vai esbarrando, vai voltando e vai absorvendo a energia. É o mesmo que acontece com o elemento simples quintessenciado, o ESC, no espaço. A formação da órbita é semelhante ao princípio inteligente, o PI, quando forma o seu corpo psíquico. Seu corpo psíquico foi resultado da seguinte mecânica: do campo de afinidade resultou um estado psíquico. Do estado psíquico resultou o corpo psíquico do princípio inteligente, o PI. Do corpo psíquico é possível ocorrer a materialização. Então vamos ver a formação do núcleo do cometa, rever, porque nós já vimos da vez passada. Primeiro passo: 89 elementos da tabela periódica. Segundo passo, movimento no espaço. Terceiro, atração e repulsão por outro planeta, com a coleta de material de outros planetas, o lixo. E quarto passo, a definição da trajetória. E aí, torna-se planeta. E aí, no primeiro passo, como ele não passou o PowerPoint, nós vamos ver os 89 elementos da tabela periódica, mais a água e mais o cristal, ok? E no segundo tem mais o atrito e mais a água como vapor. Cometa em planeta, as etapas, né? Aquisição de massa. O segundo passo, distância entre planetas e linha de força, relativa entre a massa e a distância entre os planetas. E terceiro, preso na linha de força, o planeta define a sua trajetória no espaço. Nós vamos dar exemplo na vida normal, pegando lá no livro Luz Acima, no capítulo 19, a Túlia. O capítulo é o oráculo diferente.
ela já tem um raciocínio elaborado, a Túlia, a razão como juízo de valor, mas com estado latente ainda da presunção, da vaidade. As perguntas feitas por Túlia Jesus são relativas, então, à sua presunção, porque quando a pessoa é necessitada, ela não questiona, ela simplesmente aceita a orientação, ela simplesmente aceita aquilo que vem a título de auxílio do qual ela precisa. E no caso da Túlia não é assim, porque a Túlia ela foi questionar Jesus e ela queria ouvir dele as respostas de acordo com o seu entendimento, ou seja, de acordo com a sua presunção, com a sua vaidade. E também temos outro exemplo lá no livro 50 anos depois, da Célia. Desde que ela sai da casa dos pais, então a gente vai ver Célia andando sobre muitas dificuldades, sobre muitas complicações, em que ela se sai bem em todas as dificuldades. Ela tem uma definição já pronta de órbita, né? E ela, por isso, ela sempre, quando há algum problema, ela sempre volta para aquelas questões em que dentro dela já está formado. Então, é um planeta já está definido a órbita, né, desse planeta. Nós vimos também o caso de Paulo na estrada de Damasco, quando Jesus o determina que ele manda que ele entre na cidade, né? E ali seria dito a ele o que convinha fazer. Então Jesus ele passa a ele esse exemplo, né, de ter que entrar na cidade e ali através das circunstâncias ele veria o que seria bom fazer nesse sentido. É um planeta que já tinha também a órbita definida. Porque o que a gente vê no plano físico são pessoas como um cometa, elas não têm definição de órbita. Então elas ficam perdidas, é o que mais a gente vê. E é importante a gente fazer essa vinculação entre o que nós estudamos na evolução e o nosso dia a dia, porque aí nós vamos entendendo por que estudar a evolução e como que ela nos auxilia a entender as questões que a gente é chamado a viver na nossa reencarnação. Então, pessoal, vamos ver o item 14 da apostila, formação da crosta. O cometa passa a ser chamado planeta porque conseguiu estabelecer sua própria trajetória no espaço. Ele é uma esfera composta de um núcleo constituído de 1/4 de matéria sólida, 89% elementos da tabela periódica, e o cristal, e 3/4 de água, com presença de vapor de água. O núcleo gira, então, com toda essa composição. As diferenças de níveis presentes no núcleo geram o remoinho, vai fazer o remoinho, como se as irregularidades fossem planetas, asas do liquidificador, e no meio da água, semelhante a um rio na atualidade. O remoinho atinge a face da esfera. No momento em que encosta, atrai os cristais e eles começam a se juntar na ponta do remoinho até perfurar a primeira camada sólida. O remoinho, então, é semelhante a uma broca, devido à força centrípeta. Os cristais da região onde se produziu o remoinho se juntam no pino, os cristais rolando e sendo pressionados. E pressionados pelo peso da água, promovem uma ação semelhante a uma furadeira, perfurando a primeira camada de material sólido. Aí ocorre então a reação de gás,
que joga para fora o que tinha sido desintegrado na perfuração. O mesmo processo ocorre com a perfuração da segunda camada, e assim sucessivamente até o último elemento, ou seja, os cristais perfuram, ocorre produção de gás que leva a uma reação, jogam o elemento desintegrado para fora e penetra a água a água da superfície. Com isso é produzida a matéria composta. Na perfuração do remoinho, temos então 4 espécies de matéria: o princípio inteligente, o cristal, a água e a primeira camada de elementos simples. Portanto, a ação integrada das 4 matérias simples gera matéria composta. Agora, nessa perfuração, ocorre a produção de gás que desintegrou a matéria e jogou para fora até perfurar a primeira camada. Essa região entre o gás e o material da primeira camada forma um espaço por onde a água penetra. Na sequência, perfura-se a segunda camada, acontecendo o mesmo processo. A reação que joga todo o material para fora, permitindo a entrada de água novamente, e assim sucessivamente, perfurando as camadas dos 89 elementos da tabela periódica, constituindo a penetração. O remoinho também continua até chegar ao último elemento. Forma-se então a crosta terrena, que vai aumentando com a perfuração mediante a formação da matéria composta e ao mesmo tempo ocorrendo a penetração da água. Desse modo, sobreveio a expansão da crosta terrestre. Em todo lugar que havia remoinho, foram sendo jogados os elementos, tanto no polo norte ou do polo sul, como na zona equatorial. A água, por sua vez, foi ocupando todo o espaço do material desintegrado, que era jogado para a superfície, ficando ali somente os vapores de água, pois a água, em estado líquido, passou então a ocupar a parte interna, por causa do remoinho. Isso nós vamos ver bem tranquilo lá no Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículos 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então vamos ver, gente, que na formação da crosta é o cometa, a Etempe, a estrela temporária, a Elume, a estrela luminosa, a Neste, a nebulosa estelar, e o campo de afinidade do PI, o princípio inteligente, e aí corpúsculo e Esque. Então, com a desintegração da estrela temporária, a esfera começou a ser atraída por outros planetas. Foi atraindo até ganhar velocidade. Quando chega perto de outro planeta, a lei de repulsão barra o cometa. Então, nós vamos ver também que a atração é quantidade e qualidade dos elementos. São diferentes de um e de outro, por isso há repulsão. E a massa do cometa é igual à repulsão do espírito para definir a órbita. Então era isso que a gente tinha para hoje. Nós vamos agradecer a todos vocês por estar nos assistindo, por acompanhar o curso de Evolução Origens, pedindo também que inscrevam no canal, que ativem os sininhos para receberem as notificações. E também façam seu comentário, dê a sua sugestão, a fim de que nós possamos melhorar o nosso trabalho.
Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade no trabalho e que a semana para todos nós possa ser muito tranquila. E eu desejo a todos muita paz. Fiquem com Deus.